Se inscreve no canal, deixa o like antes de ouvir a mensagem e dispara para todo mundo, amém, igreja? Posso contar com vocês, amém? Faz isso. E semana passada nós começamos a trabalhar uma idolatria que é muito difícil de trabalhar, porque como eu estava dizendo, ninguém vai confessar com um discipulador, com o pastor ou com algum amigo que ele confia, né? E ele não vai dizer assim, poxa vida, eu quero confessar hoje um pecado para você, para ver se eu consigo vencer, porque eu já aprendi lá na família Éfeso, que toda vez que a gente confessa um pecado, a gente alcança misericórdia, né? Não é só falar no quarto, mas quando eu confesso para alguém, isso aí é uma outra mensagem que está no YouTube lá, tá? Da confissão, vai lá ver. Então eu queria confessar para você. Você pergunta, e o que você quer confessar? Eu queria confessar que eu sou ganancioso, que eu tenho cobiça, que o dinheiro tomou conta da minha vida. Você já viu alguém confessar isso, irmão? Ninguém confessa. E quando Jesus falou assim para a gente, cuidado com todo tipo de cobiça, é porque ela ia entrar no nosso coração, amém até aí? Glória a Deus. E eu queria para a gente iniciar aqui um entendimento hoje, ler com vocês um versículo aí, Provérbios capítulo 30. Deus é bom, Deus é bom. E o versículo 8, parte B do versículo. Provérbio. Pense num som bonito que está chegando aqui. Não é só do teclado, não, é dos irmãos folheando a Bíblia aí. Pense que som bonito. Esse é o som quando Deus desce na terra para falar com vocês e comigo. Glória a Deus. Provérbios capítulo 30, versículo 8, a parte B. Diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Amém? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Aleluia. Estende a mão para mim, ora aqui por mim, ora por esse humilde servo do Senhor aqui. Espírito Santo de Deus, eu não sou nada, eu sou totalmente dependente do Senhor para ministrar essa palavra. Por isso, Espírito Santo, eu quero pedir, traz revelação, entendimento ao nosso coração, nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado ao longo desses dias no nosso coração, e fala conosco nessa noite, Espírito Santo, assim como nós entendemos que a palavra agora está sendo semeada, e o Senhor é aquele que vai testificar essa palavra no nosso coração, transformar o nosso entendimento, mudar a raiz pecaminosa do nosso coração. Então vem, Espírito Santo, e derrama poder, unção sobre nós aqui, revela essa palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos nessa noite, nós te agradecemos. Amém, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, irmãos. Então, eu acho tremendo Salomão escrevendo esse versículo, escrevendo e dizendo assim: Senhor, só me dá o que for necessário. Eu não quero ficar rico, eu também não quero ficar pobre. E ele estava dizendo isso financeiramente agora, né? Ele falou, dá só o que é necessário. E eu acredito que muitos de nós não teria coragem de fazer essa oração, dá o que é necessário. Por quê? Porque fatalmente a gente não corre atrás do necessário. Ou pior, às vezes a gente está correndo atrás de comida e bebida e nós já vimos que isso não vai nos levar a nada. Que nós devemos buscar o reino em primeiro lugar e essas coisas vão ser acrescentadas. Glória a Deus. Amém, igreja? Mas semana passada nós falamos de 6 advertências. Quem não estava aqui, assiste no YouTube. 6 advertências de Jesus sobre o dinheiro. E foi o próprio Jesus declarando sobre nós. E hoje eu queria trazer um entendimento para nós vermos se nós somos salvos. Como assim, pastor? Não vamos falar de dinheiro e vamos entender se nós somos salvos. Porque a salvação mexe em tudo na nossa vida, inclusive no dinheiro. Inclusive no dinheiro, você vai entender daqui a pouco. Para que a gente possa verdadeiramente reconhecer. Aliás, a gente só consegue reconhecer se a gente é ganancioso, ambicioso e tem cobiça no nosso coração, se a gente for salvo. Quem não é salvo ainda não enxerga essas coisas no coração. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que, como ele declarou para Zaqueu, hoje vai entrar salvação no nosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, irmãos, é interessante que Jesus
Você não ouve ele falando muito sobre sexualidade, você não ouve ele falando muito sobre bebedice, você não ouve ele falando muito sobre algumas coisas que para nós é assim, uau, escândalo demais, o irmão fez isso. Não, você não vai ouvir muitas vezes Jesus dando ênfase, mas ele deu ênfase para um Senhor que pode tomar o lugar dele, e ele deu uma ênfase tão forte que ele diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Então Jesus sabia exatamente que tinha um senhorzão que queria gritar e tomar o espaço de Deus no nosso coração, e o detalhe é que ele é sutil, e o detalhe é que ele vem disfarçado de coisas boas, e o detalhe é que ele está na cultura de hoje, irmão. Ele está na cultura de hoje, está nos YouTube de hoje. Eu tenho que torcer para passar logo os 5 segundos da propaganda do YouTube e pular, porque ele já começa assim: quer saber como investir bem? Está cansado com o seu salário? Está cansado com isso? Já entra desse jeito. É só eu que recebo propaganda assim, irmão? Vocês também recebem? Vocês recebem, irmão? Sabe, assim como na sexualidade nós vemos o TikTok com a criançada, e eu quero perguntar assim, irmão, por que a criançada está no TikTok? Principalmente as meninas, as menininhas. Elas não estão no TikTok para evangelizar, irmão. 90% do TikTok está ali para mostrar sexualidade para as nossas crianças. E é por isso que a gente precisa inverter isso de uma vez. Amém, irmão? E desse jeito também está do outro lado toda essa cultura financeira impregnada no nosso trabalho, impregnada na faculdade, impregnada naquilo que deveria ser a nossa vocação. Então às vezes a gente não se pergunta: eu vou trabalhar para cumprir uma vocação, ou eu vou estudar e vou me formar para cumprir uma vocação. A gente diz: eu vou me formar, eu vou ter um diploma, eu vou me especializar para ganhar dinheiro. Quem nunca disse isso? Aponte a primeira pedra. Atire a primeira pedra. Amém, igreja? Então Jesus nos alertou, porque seria coisas que ia entrar muito sutilmente no nosso coração. E guarda o que eu vou dizer aqui. Eu não estou bom ainda em data show, em slide, mas vou aprender a fazer isso para trazer uma mensagem bem ilustrativa. 3 coisas que a gente faz com o ídolo: a gente ama, a gente confia e a gente obedece. Diga comigo: ama, confia e obedece. E tem muita gente amando, confiando e obedecendo às regras financeiras que são impostas para nós aí. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Ô irmão, vem comigo, senão eu fico nervoso. E eu queria falar com vocês sobre 2 personagens bíblicos. E eu não trouxe os livros hoje para mostrar, mas curiosamente os 2 personagens estão nos livros. No livro Deuses Falsos, que é o livro que a gente está trabalhando, e está no livro O Reino de Ponta Cabeça, de uma forma tremenda para você poder assistir, ler. E está no livro que a Paty, não sei se já leu, mas está com ela, né? Riquezas, Terrenos e Tesouros Eternos. Não está mais? Já foi? Ah, mas então foi para outro, Paty, vai passando tudo. Mas é outro livro, Riquezas, Terrenos e Tesouros Eternos. E o primeiro personagem, eu quero que você venha comigo e entenda essa situação que aconteceu na palavra. Não precisa abrir, se estiver anotando, anota aí. Está lá em Mateus 19, 16, capítulo 19, versículo 16, que nós vamos ver um jovem rico chegando até Jesus. Diga comigo: jovem rico indo até Jesus, tá? Então ele faz uma pergunta. Obrigado, diácono Mateus, eita glória. Ele faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta que ele faz é: o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna? Agora, eu quero dizer para você, tinha um jovem rico, tá? E a riqueza naquele tempo, naquela cultura, simbolizava, exceto para os ladrões que nós vamos ver daqui a pouco, simbolizavam o favor de Deus. Então por que os fariseus, os saduceus, eles se gabavam da riqueza que eles tinham, riqueza terrena que eles tinham? Porque aquilo era um sinal do favor de Deus. E aí esse jovem rico chega para Jesus e pergunta o que ele tem que fazer, e Jesus fala para ele: observe os mandamentos. Aí ele diz assim: eu tenho observado isso desde a minha mocidade. Irmãos, deixa eu falar para você quem era esse jovem rico no dia de hoje. Ele era um cara que vem para a igreja, que dizima fielmente, todo culto ele oferta,
ele é um jovem que vem para a igreja, e ele é um jovem que prega na igreja, e ele é um jovem que empolga a igreja com a sua pregação. Ele é um jovem que você vai olhar para ele, você não vai falar assim, ele está rico porque ele roubou, ele está rico porque ele defraudou, ele está rico porque a riqueza dele veio de maneira duvidosa. Não, você vai olhar para um rico que está dizendo para Jesus: eu observo os mandamentos desde a minha mocidade. Você está olhando para um jovem que ele é um cara, nos dias de hoje, é um exímio de um crente. Ele é um crente que todo mundo olha para ele e fala: cara, eu já entendi por que ele ganha dinheiro, eu já entendi, cara, ele está no culto, todo culto. A gente vai falar do devocional com ele, ele já manda na lata: olha, hoje eu li a Bíblia e a Bíblia falou isso comigo. Ele é um jovem que a palavra de Deus está gritando nele assim, sabe? Ele decorou a lei, ele tem um conhecimento da lei indiscutível. Então assim, eu acredito que é por isso que ele está, abre aspas, próspero hoje. Esse jovem chega para Jesus e ele faz uma pergunta difícil para Jesus. E eu acredito que ele faz uma pergunta esperando de Jesus a resposta certa: você já herdou, pode vir fazer parte. Agora, curiosamente, lembra da semana passada daquele homem que junta um monte de coisa e não tem mais onde guardar? Ele fala: vou aumentar os celeiros, vou ver onde é que eu vou aplicar. Lembra desse cara? Esse jovem é a mesma situação, ele tem tudo, ele observa os mandamentos, ele está nos dias de hoje, é aquele cara que tem bastante seguidor no Instagram, a igreja dele está bombando. Se ele fosse um líder de jovens, eu podia dizer: cara, ele tem um monte de seguidor. Porque naquele tempo, irmão, na cultura judaica, os ricos que observavam a lei, andavam ali todos certinho, irmão, tinha muita gente seguindo ele. Aí ele faz essa pergunta para Jesus, e Jesus fala para ele: vende o que você tem e aí você vai ter um tesouro. Vem comigo para a história aqui. Como você acha que os discípulos receberam essa resposta de Jesus? Esquece o jovem. Como você acha que os discípulos receberam essa resposta? Eu acho que deu um nó na cabeça deles. Só que, da mesma maneira que Jesus responde: vende tudo que você tem, ele sai triste. Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Como vocês acham que os discípulos começaram a ver isso? Meu Deus, está lascado. Como será que nós vamos ter que fazer? Agora, Jesus libera uma palavra, dizendo assim: para Deus nada é impossível. Amém, igreja? Para Deus nada é impossível. Agora, eu só quero abrir um parênteses aqui, e eu já ministrei isso algumas vezes, para dizer que o jovem rico, ele fez a pergunta errada. E eu e você corremos o risco às vezes de fazer perguntas erradas para o Senhor. E ele pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar? E herdeiro não faz, herdeiro é. Como assim, pastor? Não entendi, bugou aqui. Herdeiro não faz nada, herdeiro nasce em uma família e é herdeiro. Pega aí. Então o herdeiro, ele não faz nada. Você pergunta para o Lipe: o que você fez para herdar tudo que o papai Fábio vai deixar, coitado? O que você fez para herdar? O Lipe vai dizer: nada, eu nasci nessa família. Então, para herdar o reino do céu, você não precisa fazer algo, você precisa ser um filho. Glória a Deus. Para herdar tudo que Deus tem, você não precisa fazer nada, você precisa ser adotado como filho e viver a identidade de um filho. Glória a Deus. Agora, viver como filho é mais difícil do que viver uma religiosidade. Viver como filho é mais difícil do que viver o costume. Por quê? Porque como a Kênia pregou aqui quinta-feira, para a gente viver como filho tem uma linha. Qual é o filho que a gente segue? A estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Como que eu me torno um filho de Deus? Sendo cada dia mais parecido com Jesus, fazendo tudo que ele fez, querendo ser um imitador dele. Você está comigo? Amém? Então não é o que eu tenho que fazer, é quem eu tenho que me tornar para herdar a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Então ele faz a pergunta errada. Aleluia. Eu preciso ser um filho. Agora, irmãos, você vai lendo a Bíblia, você vê que Jesus fala com esse jovem rico. Você anda mais um pouquinho, ele cura um cego no caminho de Jericó.
Ai, irmão, quando a gente entende esses mistérios, ele cura um cego no caminho de Jericó. Ele está indo em Jericó. Isso aqui é mente fértil de pregador, tá? Ele está indo para Jericó para ter um encontro com um cara em Jericó. Esse cara chama Zaqueu. Agora, nós vamos encontrar em Zaqueu, Jesus cura um cego para dizer para o discípulo: eu estou indo curar outro cego de uma cegueira que ele não sabe. Glória a Deus, glória a Deus. E ele chega em Jericó. E Zaqueu, nós sabemos de toda a história, um cara baixinho, igual o PR, e a multidão cercando Jesus. Ele sobe na árvore. Irmão, Zaqueu subir na árvore é um escândalo, tá? Depois eu quero falar disso. Mas ele subir na árvore é vergonhoso para ele, porque quem subia na árvore era criança que fugia dos pais. É um negócio terrível. Mas não era alguém que queria ter autoridade. Então Zaqueu se rebaixa para chegar, para ver Jesus, tá? Mas ao contrário do jovem rico, nós estamos vendo Zaqueu, que é um homem que rouba, que é um chefe dos publicanos. Irmão, deixa eu falar para você quem que é Zaqueu hoje. Zaqueu hoje, irmão, ele teria 9 dedos. Ele teria 9 dedos. Ele trabalharia quando saiu o mensalão. Lembra da Odebrecht? Quem já ouviu falar da Odebrecht? Né? Ele era o chefe lá da Odebrecht, irmão. Sabe aqueles caras que você fala assim, ganhou dinheiro, mas também, poxa, tem que pisar em todo mundo. Sabe como é que Israel vivia? As nações que ganhavam a guerra das outras nações, às vezes eles entravam, e a exemplo do que Portugal fez com o Brasil, eles começavam a sugar o povo e tirar toda a riqueza de lá e levar para Roma. Então, imagina como é que eram vistos aqueles que coletavam os impostos para Roma, humilhando o povo ali, cobrando a mais. E Zaqueu ainda era o chefe dos que cobravam a mais. Zaqueu era aquele gangster, irmão, o chefe da bocada, tá ligado? Você não conhece o chefe, você conhece os carinha que fica ali achando que é o cara, mas o chefe, irmão, Zaqueu é o chefe do mistério. E aí Zaqueu é aquele cara totalmente virado no avesso. Aí a gente olha para Zaqueu. Se nós olhássemos para Zaqueu, qual era o nosso olhar para ele? Será que a gente não ia dizer assim: o dinheiro tomou conta da vida dele? Por que alguém aceita um cargo que é totalmente perseguido pela galera? Alguém que aceita um cargo de maioral desse, por quê? Para ter reconhecimento, prestígio. E nós vamos dizer: o dinheiro tomou conta de Zaqueu. Ele só aceitou esse trabalho, só aceitou fazer tudo que ele fez por conta do dinheiro. Esse cara, nós podíamos olhar para ele e falar: esse cara tem um Deus, o nome desse Deus é dinheiro. Agora eu quero dizer para você que Zaqueu e o jovem rico são iguais. Vou repetir: Zaqueu e o jovem rico são iguais. A diferença é a capa. Quem está entendendo o que eu estou falando? A diferença é a capa. Então eu e você não podemos olhar para dentro de nós, ou melhor, para nossa capa, e dizer: está tudo bem, estou cumprindo os mandamentos, estou indo para o culto, estou fazendo tudo certo. O dinheiro não tomou conta da minha vida, irmão. O dinheiro tomou conta de Zaqueu, como tomou conta do jovem rico. O problema é que Zaqueu era descarado, todo mundo sabia. O jovem rico estava escondido, mas aos olhos do Senhor nada escapa, irmão. E eu e você deveríamos preocupar menos com a nossa capa e mais com o nosso interior. Glória a Deus. Eles estão na mesma situação, assim como o filho pródigo e o irmão mais velho estão na mesma situação, não amam o pai. Lembra dessa história? Glória a Deus. Agora, irmãos, isso causa um constrangimento no meu coração. E quando eu estava meditando e estudando essa palavra desde quinta-feira, o Senhor constrangeu o meu coração. E Ele perguntou para mim: como está a sua capa? Eu falei: está legal, culto todo dia, mentoria, discipulado, devocional, leio a Bíblia todo dia, está legal. Ele falou: e o que mudou essa semana? O que mudou hoje? E quando ele começa a falar essas coisas, irmão do céu, quando ele começa a falar essas coisas, eu estou indo buscar o Mateus hoje da prova que ele foi fazer, e ele começa a falar para mim, da minha esposa, como é que eu estou, como é que eu não estou, se eu cuidei, se eu não cuidei, e se eu ouvi, se eu não ouvi. Ai, irmão, é terrível quando ele entra nesse lugar,
Mas às vezes a gente acostumou com a capa, a gente acostumou com o modo automático, a gente sabe as rotinas religiosas, a gente até dizima e tudo mais, a gente fala, está tudo legal. Eu não sou dominado pelo dinheiro, irmão. Cuidado, porque os dois estavam na mesma situação. O dinheiro tomou conta dos dois, e a capa enganou o jovem rico. Glória a Deus. O costume enganou o jovem rico, a lei enganou o jovem rico. Eu quero ministrar com você aqui os dois contrastes que acontecem na vida desses dois homens. Porque o que acontece no jovem rico? Como é que alguém que vai no culto todo dia? Como é que alguém que entrega o dízimo? Como é que alguém que lê a Bíblia todo dia? Eu e você não sabemos tanto da lei quanto esse jovem sabia. Como é que um cara desse não é salvo? Como que uma pessoa assim não é salva? Porque ele retira triste, o convite de Jesus não foi suficiente para ele, ele volta triste. Jesus realmente mostrou para ele quem era o Deus dele. Jesus só olhou para o jovem rico e falou assim: cara, eu vou mostrar para você quem é o seu Deus. Agora, o problema nosso é que às vezes o Senhor está mostrando, escancarando para nós quem é o nosso Deus, e a gente continua usando a capa. A gente continua achando que a capa vai nos salvar, que o costume vai nos salvar, e ele está apontando às vezes: olha quem é o seu Deus. E como eu disse outro dia, se você vier para mim e dizer assim: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu sei quem é o meu Deus, eu vou perguntar para você: como é que você viveu essa semana? E como você viveu vai contar quem é o seu Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? A forma com que esse cara vivia mostrava quem era o Deus dele. Então, como é que um cara desse não consegue ser salvo? E a primeira coisa que o Senhor me mostra é que ele não foi salvo porque ele confiava nele mesmo. Quem que observava a lei desde a mocidade? Quem que cumpria os, entre aspas, os mandamentos? Quem que estava na sinagoga direto? Quem que tinha um monte de seguidor ali quando ele estava com a live aberta no Instagram? Então ele estava confiando nele mesmo. Amém? Amém, igreja? Por quê? Porque ele era um homem bem sucedido ministerialmente. Não pensa que o jovem rico de hoje ia estar sentadinho no banco como nós. O jovem rico de hoje ia ser um cara de influência. Talvez um influencer gospel. Gostou dessa? Talvez um influencer gospel. Ele não se contaminava, não se sentava com qualquer pessoa. Então assim, esse cara próspero financeiramente, esse cara tudo, ele não consegue ser salvo. Agora, por que ele não foi salvo, irmão? Por que ele não consegue aceitar o convite de Jesus e mudar de vez? Sabe o que eu quero dizer para você? O convite de Jesus para mim e para a tua vida, ele vai mudar algo muito grave na nossa vida. Ele vai mexer numa estrutura muito forte na nossa vida. Ele vai fazer a gente mudar de rota de uma vez. E pode ser que quando ele fizer esse convite, eu e você olhando e dizendo assim: não, eu acho que é exagero do pastor, eu acho que é exagero da pastora, eu acho que é exagero do meu discipulador, eu acho que é exagero da Aline lá. Não, não é isso aí. Não é. Eu e você só vamos conseguir identificar se a gente está salvo ou não. Estou falando de dinheiro, tá? Você já vai entender daqui a pouco. Se o Senhor mostrar para nós quais são os ídolos do nosso coração de verdade, se a gente permitir entender onde é que a idolatria entrou, se é na sexualidade, se é no dinheiro, se é no poder, em tudo que é posição. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor comece a libertar os nossos olhos de toda a escama, irmão, para que verdadeiramente a gente consiga enxergar. Porque o jovem rico não enxergou, o convite de Jesus não foi forte o suficiente. Ele continuou na pegada dele, dizendo: olha, fariseus, eu entendi agora, esse Jesus não entende nada. Irmão, não é para todo mundo que Jesus vai pedir para vender tudo, mas para todo mundo Jesus vai requerer alguma coisa. Ele não requereu nada de mim essa semana. Você não foi para o culto então, irmão? Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não requereu nada essa semana, então você não teve devocional. Ele não requereu nada, então você não ama Ele. Porque quando nós amamos Ele, nós vamos descobrindo quem está querendo roubar o lugar dele. Quem está entendendo? Eia!
Larga dessa capa religiosa, irmão. Jesus olhou para o jovem rico e mostrou para ele o seu ídolo, o seu Deus chama dinheiro. Eu quero perguntar, qual é o nosso? Eu não tenho. Ele vai mostrar, irmão. Ele vai mostrar, se você deixar, ele vai mostrar. Se você deixar, ele entra realmente e faz morada. Por que o jovem rico não foi salvo? Ele confiava na capa dele. Ele confiava no poder do ministério. Ele confiava no poder da sua reputação. Como que pode todos os judeus aqui me amar e esse Jesus vir com essa conversa? Não dá. Não dá. Por outro lado, os dois estão na mesma situação. Você lembra disso? Amém? O jovem rico e Zaqueu estão na mesma situação. Quem está comigo aqui? Glória a Deus. Agora, por que Zaqueu foi salvo? Por que Zaqueu foi salvo? Eu quero perguntar para você, qual era a teologia de Zaqueu? Quais eram os seguidores do Instagram do Zaqueu? Qual foi a boa obra que Zaqueu tinha feito? A única coisa que ridicularizou ele foi ele subir na árvore. A única coisa que poderia acabar com a reputação dele foi ele subir na árvore. Agora, irmão, sabe a palavra que eu quero dizer aqui? A Bíblia diz que Zaqueu subiu porque ele queria ver Jesus. E em outras traduções, e quando a gente vai até mergulhar nessa palavra, queria ver, na verdade o que está escrito ali é uma ansiedade, sabe, a pessoa que quer se matar, a pessoa que está naquela angústia. Esse era o sentimento que pode ser traduzido para Zaqueu. Então ele imagina, esse dinheiro não serve para nada, eu preciso ver alguém que verdadeiramente mude a minha história. E ele se ridiculariza, ele se rebaixa, ele deixa o status diante da galera que tem a galera da gangue que ama os caras, então ele deixa esse status. Qual foi a boa obra dele? Subiu na árvore, irmão. Quero dizer, Zaqueu dependia de quem para ser salvo? Da boa obra dele ou de um convite bem feito de Jesus? Zaqueu dependia da obra dele ou de ouvir o convite, irmão? Jesus falou para ele: Zaqueu, desce aí, hoje eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. Eu quero ir na sua casa. Irmãos, eu amo esses contrastes que a Bíblia traz. Porque ele aceita o convite. Jesus vai para a casa dele. E aí entra em algo que eu quero ministrar aqui, e peço que você dobre a atenção. As boas obras, guarda isso aqui, Tiago vai explicar isso direitinho. As boas obras não trazem salvação. Como assim, pastor? Não, mas a salvação é evidenciada pelas boas obras. Então não vem com essa conversinha, eu não sou salvo pela obra, então posso tudo. Irmão, você entendeu tudo errado. Você só está demonstrando na sua obra que você não é salvo. Agora não fica querendo fazer uma boa obra para ser salvo. Isso o jovem rico demonstrou para a gente que não dá. Amém até aí? Glória a Deus. Mas a salvação nos leva às boas obras. Agora, vem comigo, o que acontece com esses dois? O jovem rico chega para Jesus e fala assim: bom mestre. Bom mestre. E aí Jesus ensina. Se Jesus é o bom mestre, se Jesus ensina, por que ele vai embora depois do ensinamento de Jesus? Agora Zaqueu não chama Jesus de mestre. Depois da conversa ele diz: meu Senhor. Já não é mais mestre, já é Senhor. Sabe o que Zaqueu fala? Zaqueu fala assim: você vai controlar a minha vida agora. Você vai dominar a minha vida agora. Você é o centro da minha vida agora, Jesus. Você é quem eu precisava para viver, Jesus. Se Jesus for o nosso mestre, nós corremos o risco de continuar controlando as coisas. Mas se Ele é Senhor, eu não tenho mais controle da minha vida. Eu não quero essa conversinha, irmão. Não, ou Ele é Senhor, ou alguém é o Senhor, e pode ser Mamon. Nós vamos entrar aqui no evangélico cristão. O jovem rico corre até Jesus.
O jovem rico corre até Jesus. Zaqueu não precisa nem correr. Jesus identifica alguém que está cansado, angustiado, ferido, machucado. Jesus olha e não é Zaqueu que corre, é Jesus que convida. O convite dele ainda está valendo hoje, irmão. O convite dele ainda está de pé hoje. O convite dele ainda guarda corações onde ele possa habitar e ser Senhor de verdade. Aleluia! O convite dele ainda está de pé. Será, irmãos? Será que nós não estamos todo o tempo correndo atrás de Jesus? Correndo atrás de Jesus para provar que eu sou bom, correndo atrás do nosso ministério para provar que eu sou bom. Eu preciso pregar e a igreja me elogiar para eu mostrar para Deus que eu sou bom. Percebe que esse correr, às vezes nós estamos correndo, como diz a Elisa Rosa, correndo atrás do vento. Será que eu não estou correndo atrás de Jesus, na verdade, para ter cada dia mais a certeza de que eu sou salvo, e falar, não, eu tenho que fazer agora, porque agora se eu não fizer eu não vou ser salvo? Irmão, nós podemos estar correndo na direção contrária, invertida. O convite, aleluia, a salvação ainda vem por aqueles que ouvem a voz de Jesus e são guiados pela voz dele, não aqueles que querem correr e pedir para Jesus vir com ele, mas aquele que já ouviu e corre atrás daquilo que ele ouviu de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Às vezes a gente vai ficar continuando correndo. O segredo é, Zaqueu ouviu o convite e ele foi atrás do convite, respondendo ao convite. Quem está entendendo isso aqui, irmão? Em nome de Jesus, respondendo ao convite. Agora, pasme com o que eu vou dizer. A agenda econômica, você vai entender o que eu estou dizendo. Pense comigo em pagar a conta, pense comigo em salário bom, pense comigo em ser bem sucedido financeiramente, se assim a gente pode dizer. Pense comigo nessas coisas como agenda econômica. A agenda econômica do jovem rico impede a salvação dele, mas a salvação de Zaqueu muda toda a vida econômica dele. A salvação de Zaqueu, na verdade a agenda econômica de Zaqueu é impulsionada pela salvação dele. Não estou entendendo, pastor, eu vou explicar. O jovem rico, ele não aceitou o ensino de Jesus, mas ele continuou dizimando, sim ou não? Você acha que o jovem rico, depois que Jesus falou para ele, vende tudo, ele saiu triste, ele continuou dizimando? Se ele cumpria a lei, você acha que ele continuava dizimando? Eu acho que ele continuava dizimando, cumprindo os rituais, tudo certinho. Agora, irmão, deixa eu falar para você aqui. Eu preciso entrar num lugar aqui. Eu já tive muito dó da galera falando assim, poxa vida, estão sendo enganados pelos caras aí que estão vendendo prosperidade, pelos caras que estão prometendo a dar, e os caras vendem moto, carro, vai lá e dá, porque acha que vai receber de volta. E eu ficava com dó, olha que ação desse povo, olha lá, o chapeludo coloca lá o negócio e canta a gente, oferta. Irmão, parei de ter dó desse povo. Parei de ter dó desse povo. Esse povo é egoísta. Esse povo está vivendo o que Paulo disse a Timóteo, está buscando amantes de si mesmo que falam aquilo que eles querem ouvir. Então eles falam que eles vão ficar ricos, eles vão lá, vendem carro, moto e dá. Por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. Então ele não está sendo enganado pelo RR, pelo Edir, pela galera. Não, ele está sendo enganado por ele mesmo. Ele está querendo cada dia mais dinheiro, é ganancioso, é egoísta, irmão. Parei de ter dó desse povo. Quer ouvir, vai. Quer ouvir palavra verdadeira, também tem. Quer ser confrontado, também tem. Agora quer servir a mamão, eu não posso fazer nada, irmão. Só que a agenda financeira do Zaqueu foi diferente. Olha o que alguém que é salvo de verdade faz. Ele diz assim, metade do que eu tenho não é meu. Sabe o que Zaqueu estava dizendo? Metade do meu salário não é mais meu. Agora tem gente que já chegou a falar comigo, fala assim, pastor, tem que dizimar? Fala para ele, meu irmão, o dízimo é da antiga aliança. Daí, ufa,
Porque na igreja que eu estava lá, era uma cobrança do negócio de dízimo. Aí eu olho para Zaqueu e eu pergunto: precisa dizimar? O jovem rico continua dizimando. O Zaqueu precisa dizimar? Eu quero perguntar, irmão, para nós, sabe, precisa dizimar? Nós estamos aí quase na metade do mês, né? E o coração começa a ficar igual o Sérgio quando ele vai falar com o André, tudo, disparado. Quero perguntar esse mês, se quiser entender como dízimo, oferta, entenda como você quiser. Você já dizimou? Você já ofertou? Ah, pastor, eu não sou escravo do mamão. Você já dizimou? Você já ofertou? Ah, pastor, mas o dízimo não é da antiga aliança? É. Zaqueu mostrou para nós o que alguém que é salvo pela graça poderosa de Jesus faz com o dinheiro. Então era melhor viver nos 10%, né? Porque o tal do Zaqueu é 50%, e daí como é que faz? Como é que faz que Zaqueu só disse assim: eu não quero controlar mais nada, eu vi que tem um Deus que pode suprir toda a minha necessidade, eu conheci um Deus que não importa quando eu ganho, quando eu tenho de ganhar, o que Ele tem para mim é muito melhor. Se eu morrer hoje eu vou para o céu, se eu morrer hoje eu não quero essas riquezas aqui mais. A salvação muda a agenda econômica do Zaqueu, irmão. O cara começa a dar, o cara começa a sustentar, sabe? O meu sonho para Éfeso, irmão, é que ninguém pague Uber, é que ninguém dependa de ninguém, é que a gente possa ser uma igreja generosa, que sustente missões, uma igreja que atenda necessidades, uma igreja que dá, não uma igreja que só quer receber. Mas para a gente dar, irmão, não depende do pastor, depende de você. Pastor, mas você não sabe do meu perrengue. Eu sei do seu perrengue, sim. O que eu quero dizer é que às vezes você está preocupado demais com o que comer, beber e vestir. Jesus falou que essas coisas são quem não conhece Ele que se preocupa. A nossa preocupação devia ser: e agora, o que nós vamos fazer esse mês? Vamos começar pela casa, para depois nós expandir para fora. Esse mês, como é que vai ser na casa? Como é que vai ser na casa aqui? O que nós vamos fazer? O que está precisando aqui da casa? Ah, é isso, é aquilo. Então tá bom, nós vamos concluir o nosso anexo. Beleza, pastor, eu não queria nem precisar colocar no grupo lá, dizendo: nós está precisando de cimento branco e de não sei o que. Eu queria poder chegar e falar assim: irmãos, com a oferta de domingo nós já compramos tudo que precisava. Mas nós estamos preocupados com o nosso comer, beber e vestir. Enquanto a gente está preso nisso, irmão, o Senhor nunca vai revelar o reino, para destravar de vez uma mentalidade de órfão. Qual é a mentalidade de órfão? Quem vê tudo pela falta. Ele tem tudo, mas ele só sabe olhar da falta. Ele tem tudo, mas ele só sabe olhar para o que está faltando, irmão. E essa mentalidade não tem fim. Não tem fim, por quê? Porque a gente tem e a gente quer mais, e do mais vai mais. Deixa eu contar um negócio para você. Sabe quando eu comecei a não me... deixa eu mudar. Quando eu comecei a pagar tudo mais rigorosamente em dia, quando eu despreocupei. Deixei de trabalhar, não, eu estou dizendo que eu despreocupei. Quem está entendendo? Estou dizendo quando eu lancei sobre o Senhor a minha ansiedade, e eu entendi que o meu trabalho era para manifestar o reino de Deus, e eu entendi que a cultura, o cultivar a terra, que Deus disse para Adão: cultiva a terra, Adão, é implantar a cultura do reino de Deus. Aí mudou. Agora a gente fica preocupado: não, se sobrar eu vou dizimar, se sobrar eu vou ofertar. Nunca vai sobrar, irmão. Você já está preso, mais preso do que você imagina. Você está igual o jovem rico. Pastor, mas ele era rico. Irmão, cobiça não é desejar mais. A cobiça é a ansiedade, é aquela angústia por causa do dinheiro, tanto de ter ou não ter. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tanto ter ou não ter. Eu quero dizer para você: você acha de fato que o problema são os ricos? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, para ver se a gente começa a mudar de vez a nossa mentalidade com relação a esse mamon. O dinheiro, ele traz mais divisão do que a escassez. Quem tem muito traz mais problema. Quer um exemplo? Morreu um cara rico, deixou 5 filhos, começou a briga da herança, irmão. Morreu o cara que não deixou herança nenhuma, não tem briga.
Quem está entendendo o que eu estou falando? Não tem briga. Irmão, quando teve o tornado em Taquarituba, os pastores amigos de fora ligaram: pastor, eu vi a notícia aí do tornado em Taquarituba, o que está precisando? O que a gente pode fazer? Escassez. A escassez gera unidade, mas a riqueza terrena gera ganância e divisão, irmão. Tanto é verdade que às vezes a gente não está precisando, mas a gente fica olhando o outro. Aí o outro tem, eu quero ter. Aí o outro tem, eu quero ter. Aí o outro é assim, e eu fico olhando para mim dizendo: por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Irmão, fica tranquilo que se Deus não te deu, e se você estiver preocupado com o reino, Ele só está forjando o seu caráter. Porque deixa eu dizer uma coisa: Deus sabe em quem Ele pode confiar quando a gente fala de dinheiro. Deus sabe onde Ele pode colocar o dinheiro, irmão. Deus sabe onde Ele pode investir as riquezas aqui para mover o reino de Deus. Agora tem gente que, se Deus colocar, Ele já sabe como que a pessoa vai ficar. Quem está entendendo? Será que se Deus, a gente fala assim: se Deus desse eu queria ser. Irmão, se você não for fiel nos 50, nos 100, fica tranquilo que você não vai ser fiel quando você ganhar 10 mil. Quando você ganhar 10 mil, você não vai querer ofertar 2 mil, você não vai querer ajudar eu abrir não sei o nome, falei o nome, o Samuel xingou, eu falei: esse nome está muito feio, pastor, tem que ser mais bonito. Eu não vou conseguir abrir a instituição para a gente atender as crianças no período que elas não estão na escola. Eu não vou, sozinho não. Eu queria ser fiel. Irmãos, se você não for fiel hoje, você não vai ser fiel amanhã. Se você não for fiel com aquilo que você já tem, você não vai conseguir ser fiel amanhã. O jovem rico continuava dizimando ali, e a gente fica nessa: não, mas dizimei, estou protegido contra o ladrão, roubador, não sei o que, destruidor. Fica com essas paranoias na cabeça, na verdade o dinheiro já tomou conta. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Aleluia, aleluia. E para encerrar, Mateus, acabou o mistério aqui. Lembra do início que eu falei que o que a gente faz com o ídolo é amar, confiar e obedecer? Para a gente sanar no nosso coração o ídolo do dinheiro, irmão. E eu falando aqui com a família, eu quero dizer, sem medo de errar, tá? Que o Espírito Santo ministre no teu coração. Mas o que a gente arrecada aqui, irmão, não condiz com o coração de quem é salvo. O que a gente arrecada aqui não condiz com o coração de quem é salvo, mas com o coração de quem está preocupado que não consegue pagar a conta, com o coração de quem está esperando a sobra. E eu quero dizer: poxa vida, se Jesus dissesse assim: se der tempo eu desço lá, morro na cruz, pago o pecado deles. Você está comigo aí? O que a gente vive aqui, irmãos, e eu digo isso com alegria no coração, porque eu sei onde é que está travado. Sabe, reflita sobre você. Tudo aquilo que você tem ofertado, se quer dizer: eu estou salvo, estou liberto, ou se de repente estou escravizado. Agora, para mexer nesse ídolo superficial, o que é um ídolo superficial, irmão? Dinheiro, família, filho, essas coisas, ídolos superficiais. Nós precisamos mexer em ídolo profundo. E eu quero falar com você aqui, só vou citar o nome deles, tá? Ídolo profundo, poder e influência. Será que o dinheiro traz poder e influência para nós? Conforto emocional e físico. Será que o dinheiro traz conforto? Será que o dinheiro faz eu deitar e falar: tranquilo? Ou será que a falta dele faz eu deitar e falar: estou na roça? Quem é meu Deus? Quem é meu Deus? Segurança e controle. Será que o dinheiro, se nós falássemos: se eu tivesse, estaria tudo controlado? Se eu tivesse, estaria tudo seguro? Se essas palavras para a nossa vida se resume a esse ídolo superficial, e é por isso que eu disse no domingo passado: o ídolo do dinheiro é um dos mais difíceis da gente localizar, e é o mais difícil da gente combater. Por quê? Porque ele traz para nós essa sensação de controle, essa sensação de segurança. E no livro que eu estou lendo tem um testemunho de um casal que eu acho interessante. Eles foram conversar com o pastor,
O marido foi confessar e parecia que a mulher era a pior espécie da terra, porque ele dizia assim: minha mulher gasta tudo, minha mulher quer se embelezar, minha mulher gasta mais do que ganha, e a minha mulher é isso e aquilo. O pastor perguntou para ele: por que você acha que ela gasta tanto assim com ela, com a aparência? Falou: é porque ela tem que ser aceita no meio lá, que todo mundo é aceito. Então, influência e poder. Você está comigo? Amém? Ser aceito. Não. Se eu não andar com aquela roupa, eu não sou aceito. Se eu não tiver aquela joia, eu não sou aceito. Se eu não tiver aquilo, eu não sou aceito. Então, e parecer tá bonito. Zaqueu e o jovem rico estavam na mesma situação. Quem que finalizou bonito? Está comigo aí, irmão, ainda? Amém? Quem que finalizou bonito? E aí o pastor, ouvindo ele falar tudo isso, que a minha mulher gasta com isso, aquilo, ele falou: mas o que você acha que eu tinha que fazer? Ele falou: não, eu guardo tudo que eu ganho. O meu está tudo guardadinho lá. O que o dinheiro trouxe para ele? Segurança. Aí ele falou para o cara: vocês estão na mesma situação. Ela gasta tudo para ser aceita, você gasta tudo para sentir que está controlando tudo. E quantas vezes a gente não quer falar assim: eu tenho que ter um pouquinho guardado porque eu não sei o dia da manhã. Eu vi tanta gente morrer de Covid com a conta cheia, irmão. Eu vi tanta gente gastar milhões, estou falando de milhões mesmo, 2 milhões, 1 milhão, e vi vice-prefeito de cidade, prefeito de cidade. O dinheiro trouxe segurança, controle, conforto. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Então percebe que esse ídolo quer mexer com a gente, mas em nome de Jesus ele vai cair por terra hoje aqui, irmão. Em nome de Jesus, essa sensação de influência, controle, segurança, que a gente acha que ele pode trazer, ele não vai trazer. Ele pode trazer para nós ainda essa falsa religiosidade, esse falso cristianismo, esse falso discipulado, que é o que o jovem rico vivia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos ficar em pé para a gente orar? Na verdade, esse exemplo que eu citei aqui, desse casal, imagina quanta briga de casal acontece hoje por causa dos mesmos problemas. Você gasta demais, você devia guardar. Guardar por quê? Gastar para quê? Não é isso, irmão. É por que eu faço isso? Eu li um livro uma vez e mexeu comigo. Comece pelo porquê. Em muitas coisas na minha vida eu tenho começado pelo porquê, e está mexendo comigo, amém? Amém? Mas, irmão, entenda aqui uma coisa, olha. Feche teus olhos, eu quero encerrar aqui com o mesmo versículo que eu encerrei na semana passada. Na verdade, Jesus é o verdadeiro dono de tudo, rico. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre para que vocês fossem enriquecidos por sua pobreza. Se Jesus se apegasse à riqueza dele, irmãos, eu e você estaríamos até hoje mortos em nosso pecado. Mas porque Jesus abriu mão da riqueza, a fim de trazer a nós um verdadeiro tesouro, ele abre mão da sua glória. Se nós queremos ser seguidores de fato de Jesus, imitadores de Jesus, nós vamos precisar começar a mexer nesses ídolos profundos do nosso coração. Esses ídolos profundos do nosso coração. Aleluia. Eu quero que você ore neste momento conforme essa palavra falou no teu coração. Aquilo que essa palavra falou no teu coração, eu quero te convidar para que você comece a ver se nós não estamos de repente vivendo como um jovem rico. E se nós de repente não estamos ridicularizando o Zaqueu, mas aleluia, quem está dominando o nosso coração, quem é o nosso Senhor, quem verdadeiramente me leva a tomar as decisões, qual é a minha preocupação de amanhã, qual é a minha preocupação de depois de amanhã, o que tem tomado as minhas forças, o que tem roubado. Aleluia, aleluia, aleluia. Conforme o Espírito Santo te direcionar, comece a orar nessa noite. Comece a levantar no teu coração esse altar de adoração. Comece a levantar no teu coração agora um lugar de habitação, onde o Senhor possa revelar quais são os ídolos que têm gritado no nosso coração.